Conosco nesta noite, nosso missionário lá no Japão, pastor Edmilson. Ele saiu daqui de Piedade numa época difícil, enfrentou grandes batalhas ali, mas hoje nós temos um povo ali louvando, adorando o nome do Senhor. Convidamos a igreja para se colocar de pé. Nós vamos orar pelo pastor Edmilson e já estaremos ouvindo a palavra de Deus. Vem aqui, pastor Edmilson. Presbítero irmão Emerson. Cadê o irmão Emerson? Vem aqui fazer essa oração. Glória a Deus. Louvamos a Deus pelo cuidado de Deus com a família do povo de Piedade, né? Deus tem levantado obreiros, missionários até fora aqui do Brasil. Que bênção. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo que nós já ouvimos e vimos aqui nessa noite. Deus, nesse momento pedimos, Senhor, para que o Senhor de uma forma especial continue falando conosco, usando o teu servo que irá transmitir a tua palavra, Senhor. Estamos aqui precisando ouvir a tua voz. Continua falando e usa o teu servo, Senhor. É o pedido que eu te faço e já te agradeço, em nome de Jesus. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui nessa noite. Quero dizer que eu estou muito feliz. Agradecer ao pastor, presidente pastor Israel Padilha, pela honra, pela confiança, e dizer que é um privilégio estar aqui. É um privilégio muito grande. E eu sou muito grato a Deus pela vida de cada obreiro, cada irmão que aqui veio nessa noite para adorar o Senhor. Eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor nessa noite. E nós vamos meditar na palavra do nosso Deus. Jesus está nesse lugar, amém? O Senhor se faz presente. Isaías capítulo 61, aleluia. Glória a Deus. Santo é o nosso Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Amém? Os irmãos podem se assentar. Aleluia, como é maravilhoso ler a palavra do nosso Deus. E quando lemos a palavra do nosso Deus, nós somos consolados, nós somos fortalecidos, nós somos instruídos, nós somos edificados, porque a palavra do Senhor, ela é algo completo na vida daquele que conhece ao Senhor e dá valor à sua palavra. A palavra de Deus nessa noite que nós acabamos de ler, fala, aleluia, a respeito de uma mensagem profética a respeito de Jesus Cristo, que viria para libertar, para trazer, aleluia, libertação, cura, para mudar o quadro daquelas pessoas que estavam em tristeza, mas que ao conhecer Jesus, elas então teriam a alegria de ter a presença de Deus na sua vida. A palavra do nosso Deus, ela é maravilhosa. Nós estamos ali no Japão há 25 anos, mais ou menos. E nós vemos o que Deus tem feito naquela nação. E essa palavra tem se cumprido na vida da minha família, na minha vida e na vida de todos aqueles que têm dado crédito à palavra de Deus. Estamos ali fazendo a obra do Senhor e vemos que a unção de Deus é derramada, que o Senhor ainda salva, que o Senhor ainda cura, que o Senhor ainda liberta, que o Senhor ainda opera maravilha e milagre. Eu lembro que nós estávamos ali em uma situação, uma vez, meio complicada. Nós estávamos para pegar um salão
Estávamos para começar um trabalho na região de Iuata. E era muito difícil para a gente ter esse salão. E eu lembro que, orando ao Senhor, Deus, pela sua infinita misericórdia, nos deu o dia e nos deu o mês que Ele iria realmente entregar a chave nas nossas mãos. E isso aconteceu. Dali em diante nós começamos a ver Jesus operar coisas gloriosas. Ver o Senhor salvar, ver o Senhor libertar. Nós estamos ali no Japão e vemos muitas necessidades. Muitas pessoas que chegam sozinhos e deixam suas famílias e começam a trabalhar e só ficam ali no seu trabalho, serviço, casa, serviço. E muitos entram em depressão. Alguns vão até a óbito. E nós vemos que a igreja tem um papel fundamental. Quando nós começamos a fazer missão, quando nós vemos realmente a chamada do Senhor e sentimos a unção de Deus sobre a nossa vida, Deus vai usar a nossa vida para que essas pessoas venham ter um encontro com o Senhor. Tivemos ali muitas experiências. Uma vez alguém me ligou e falou: olha, chegou uma senhora do Brasil e está há alguns dias, alguns meses já. Ela mora sozinha, o esposo não pôde vir por causa da documentação. Ela não está numa situação muito boa financeira, porque ainda nem recebeu o pagamento direito. Há algumas firmas que, quando você começa a trabalhar, você trabalha 30 dias, depois de 30 dias, você recebe o primeiro pagamento. Então, quando você leva pouco dinheiro para você se manter esses 2 meses, é muito complicado. E a igreja tem tido um papel fundamental quando percebe que tem pessoas nessa situação. A gente já chega falando do amor de Deus e levando também um apoio e uma ajuda na área material, levando uma cesta básica, e o Senhor tem honrado. Essa senhora começou a congregar conosco. Nós íamos buscá-la. Nós moramos em Fukuroi, ela mora em Iwata. E nós fazemos um trabalho de buscar pessoas para levar para a igreja. O Japão é um lugar complicado, não é tão fácil como é o Brasil para se pregar o evangelho. É realmente um desafio muito grande. E eu lembro que nós fazíamos, ali chama-se Mukai, íamos buscar e trazer. Aconteceu que futuramente chegou a filha, aceitou Jesus, desceu as águas do batismo, e aquela família se firmou na presença do Senhor. Então nós vemos Deus salvando, vemos Deus ali, pela sua infinita misericórdia, nos usando. Eu lembro que um dos últimos cultos que nós tivemos aqui, tivemos um culto com o pastor Cisino Bernardino, estava o seu sobrinho Levi, na época era o presbítero, e eu estava para ir para o Japão. Eu creio que era o meu último culto, ou era um dos últimos cultos meu aqui em Piedade. E eu lembro que ele chegou para mim e falou assim: olha, Deus manda dizer para você que Deus tem uma grande obra na sua vida e Ele vai usar você lá naquela nação. Eu olhei para ele, dei risada e falei: eu vou lá, vou ganhar dinheiro, vou comprar minha casa, comprar um carro, estabilizar a parte financeira, eu vou vir embora. Eu creio que não vou ter tempo. Ele falou assim: eu estou só falando aquilo que Deus mandou dizer. Grande é a obra através da sua vida naquela nação. E a palavra do Senhor começou a se cumprir na minha vida. Porque nós ficamos no Japão sem poder vir ao Brasil 10 anos. 10 anos não tínhamos condições financeiras para pagar uma passagem para voltar. Porque há 10 anos atrás estava ruim? Não, estava muito melhor do que agora. Mas eu não tinha compromisso com a obra de Deus, pastor. Eu nunca tive um compromisso sério com a obra de Deus. Eu nunca tive. Eu fui um cristão que era salvo pela misericórdia. Eu sempre fui um cristão que eu não queria compromisso. E quando cheguei ali na nação japonesa, Deus começou a trabalhar. Eu lembro que começamos a congregar em uma congregação que havia aberto uma maior numa cidade vizinha, e agora ninguém mais congregava naquela pequena congregação de uma cidade vizinha. E o pastor me convidou a ajudar o pastor que ia dirigir aquele trabalho. E aquele pastor então começou a dirigir aquele trabalho numa cidade chamada Hamakita. Nós saímos de Fukuroi e íamos para Hamakita. E quando Deus quer usar, não adianta você dizer: eu não quero, eu não tenho
chamada, eu não tenho jeito para isso. Não adianta você dizer isso. Porque Deus, quando Ele te chama, Ele não te dá escolha. Ele te chama, Ele quer te usar. E eu quero dizer para você nessa noite, o melhor caminho é deixar Deus te usar. O Senhor tem algo específico para cada um que está aqui nessa noite. Não tem um aqui nessa noite que não tem algo a fazer para o Senhor. Porque Deus, quando nos chama, Ele nos chama com um propósito. Mas eu nunca tive realmente uma posição firme nessa área de fazer. Opa, eu quero fazer. Culto de mocidade, eu nunca subi aqui para pregar, nunca subi. Eu lembro que houve um fenômeno, né, um avivamento. Eu, através do evangelismo da tia Nena, missionário Carlinhos, ela falou assim para mim, quando eu aceitei Jesus, ela falou, olha, está vindo um pastor chamado Galdino, é uma benção de Deus, vá lá. Eu falei, puxa vida, eu vou lá? Eu vou. E eu fui naquele dia na igreja, a convite da minha tia, que era, eu nem sabia que era um pastor bom e era abençoado, eu não sabia nada disso, mas eu fui. E naquele dia eu lembro que a mensagem foi sobre o filho pródigo. Deus estava falando sobre o filho pródigo, sobre as dracmas perdidas. Deus estava ali falando sobre a ovelha que saiu do aprisco. E naquela noite eu não sei o que aconteceu comigo, ou melhor, hoje eu sei muito bem, o Espírito Santo tocou meu coração. E eu lembro que eu começava a chorar, eu não entendia por quê, porque havia um toque muito forte do Espírito Santo no meu coração, porque a obra começava naquele dia na minha vida. Chegou Misael Santana, colocou a mão no meu ombro e falou assim, ei, quer aceitar Jesus? Eu nem sabia o que era isso. Aceitar Jesus, vamos lá na frente para receber a oração. E eu chorando com vergonha, não, vamos lá. E já me levou, e naquele dia foi tremendo. E a gente começou a ver Jesus operar, Jesus operar. Veio Saulo, acho que era Saulo, cantava, eu já dei um passo certo, e jamais vou voltar atrás, Jesus, estou bem perto. Ele é a minha paz. Naquele dia Gersinha aceitou Jesus como Salvador. Tarsis, Gersinha aceitou Jesus. Nós tínhamos culto que saía chorando dentro da igreja. Houve um movimento muito grande. Só que o que aconteceu? Deus nos chamou. Você via Gersinho pregando, o Marcos, pastor Marcos hoje, pregando. E meu irmão, você vai, eu não. Eu me acovardava, eu tinha medo de ouvir o que Deus tinha para mim. Eu não queria, eu tinha medo. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus está falando conosco, que é tempo da gente realmente assumir uma posição sobre aquilo que Deus entregou na nossa mão. Às vezes, não, mas eu não tenho dom, mas se você tem já percebido que Deus tem te chamado para fazer algo, faça e faça com excelência. Eu não sei o que é, mas quando Deus chama, você faça, porque é o melhor caminho. Eu lembro que foi um processo dolorido até eu entender que eu tinha que realmente fazer a obra do Senhor, porque eu não queria. O meu objetivo era material. Eu fui para o Japão para ganhar dinheiro. E o meu objetivo sempre foi esse, lá. Foi 10 anos de luta. Até que eu comecei a ter uma enfermidade. Eu tive pedra na vesícula e eu caía de dor, dava uma cólica muito forte. Aconteceu uma vez, aconteceu 2, 3, 4, 5, 6, 10. Quando deu 10, passando de 10 já, eu falei, eu tenho que ir para o Brasil. Porque eu fui ver quanto que ficava para operar, lá ficava em $12.000 para operar, e eu não tinha esse dinheiro. Eu falei, eu vou para o Brasil e eu vou operar no Brasil, demos um jeito, depois de 10 anos eu vim para cá. E a gente começou realmente a entender que Deus está dizendo, ei, você não vai sair do Japão, a não ser que seja a minha vontade, não é a sua, não é a sua força. E eu realmente falei, Deus, eu vou fazer, Senhor, conforme a tua vontade. Nós começamos então a entender a chamada do Senhor. E de lá para cá, hoje, Deus tem nos abençoado com uma congregação, uma das maiores da região de Fukuroi. Pessoas têm aceitado Jesus como Salvador naquele lugar. Temos muitos testemunhos para contar. A obra de missão não é fácil. O Japão é um país difícil, complicado. Tem pessoas que trabalham de segunda a sábado, de 8 às 8. Trabalha sem parar o dia inteiro numa linha de montagem. E para ir para a igreja é uma dificuldade.
Pessoas que vão para o Japão e seu casamento começa a entrar em crise, porque ele chega lá, a empreiteira coloca o marido para trabalhar à noite e a mulher para trabalhar de dia, e eles não se veem mais, a crise começa a entrar. E eu digo para você, só tem uma coisa que tem quebrado todas essas maldições que tem num país que é rico, é o nome de Jesus de Nazaré. O nome de Jesus de Nazaré tem feito a diferença em muitas e muitas famílias no Japão. Temos visto o Senhor transformar jovens, transformar famílias. Eu já tive contato com pessoas que estavam para se suicidar, e depois que nós fomos visitá-lo, oramos com ele, Jesus libertou, porque havia um demônio naquela vida. Ele se levantou e falou assim: eu queria me matar, mas essa vontade sumiu, e eu não vou me matar mais. E eu falei: aquilo que você pediu para Deus restaurar, Deus vai restaurar. E hoje ele pode contar um testemunho que ele foi restaurado e a sua família foi restaurada. Por quê? Porque um missionário foi para lá. Embora eu não fui como missionário, pastor, Deus tinha uma chamada missionária, mas eu não queria reconhecer. Eu queria fazer o meu pé de meia no Japão. E nós temos que entender, irmão, você não precisa sair de piedade para ser usado por Deus. Eu estou num campo missionário, mas cada pessoa que não tem Jesus é um campo missionário. Você fala: mas eu não sei pregar. Eu também não sabia e ainda não sei. Eu sei falar de Jesus, mas ouvi um testemunho na minha igreja que eu fiquei admirado como Deus trabalha e como Deus usa uma pessoa. Japão é muito pessoas que congregam 6 meses e vão embora, 1 ano e vão embora, 2 anos e vão embora. Então é uma igreja que sempre está mudando de membros. E certa vez apareceu uma família, um senhor chamado Keiichi, e ele deu um testemunho na igreja, e aquilo me impactou muito, porque a maneira com que ele levou Jesus para alguém foi muito simples. Ele trabalhava em uma firma e o chefe dele era brasileiro. E o brasileiro que fala bem japonês, ele se acha assim que ele é melhor do que quem não fala. Então, quando a gente está trabalhando, esses chefes, eles são severos. A comunicação é difícil, porque eles conversam muito com japoneses, com brasileiros eles não conversam muito. E isso acontece muito no Japão. Há exceções, mas acontece muito. E ele falou que o chefe dele era muito difícil de lidar. E um dia ele, terminando o turno, eles trabalhavam em turnos diferentes, às vezes mudava, e ele sentiu no coração que ele tinha que evangelizar o chefe, mas ele não conseguia nem falar com o chefe. O Espírito Santo falou assim: escreve um bilhete e deixa na mesa dele. E ele falou assim: o que eu vou escrever, Senhor? Como que eu vou alcançar o coração desse homem? Ele nem fala comigo, eu falo bom dia, às vezes ele nem responde. Ele falou assim: eu vou fazer uma coisa, escrever para ele: Jesus te ama. E colocou ali exclamação. E colocou na mesa. E foi embora antes do chefe chegar, porque vai que o chefe ia xingar ele por ele fazer isso ainda. Quando ele chegou à noite para trabalhar, o chefe estava lá. Falou assim: vem cá, Keiichi, eu quero falar com você. Ele falou: meu Deus do céu, agora eu vou escutar o que eu não quero ouvir. Ele falou assim: olha, você que deixou esse bilhete aqui na minha mesa? Ele falou: foi eu que deixei. Ele falou assim: muito obrigado. Hoje eu cheguei aqui com tantos problemas que eu pensei em tirar a minha vida. E quando eu cheguei e vi aquele bilhete, eu senti uma alegria tão grande no meu coração. Um bilhete escrito: Jesus te ama. Jesus é poderoso para usar você de maneira singela. Ah, eu não tenho teologia. Fale o que você sabe de Jesus. Eu acabei de chegar de uma viagem que meu irmão me convidou para a gente ir para Capitólio. Lá tem muitas águas, muita cachoeira. E uma coisa que eu fiquei cercado foi de rochas, águas límpidas, e eu comecei a olhar. A água é o símbolo do Espírito Santo. Aquilo dá alegria para você. Aquilo dá um prazer. E haviam pessoas sentadas ali. Ai, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu falei: nossa, que coisa linda, né? O pessoal: que coisa linda. Eu falei: sabia que o símbolo do Espírito de Deus é água? Tudo que vem de Deus é bom. E o povo fica assim, assustado. Porque ninguém fala de Deus mais. A gente fala de tempo, fala do calor, fala de Bolsonaro, fala do Lula, fala de tudo.
de política a gente fala, mas aquilo que nós deveríamos falar sempre é de Deus. Porque Deus está em tudo. A gente olhava aquelas rochas, eu falava assim, Jesus, Ele é a rocha. Ele é a rocha eterna. E o Espírito Santo começava a falar, está vendo? Você pode usar a natureza para falar de mim. Você pode usar tudo que está ao teu redor para falar de mim, porque eu sou tudo. Eu criei tudo. E Deus está dizendo, ei, é hora da igreja se levantar, não de uma maneira fanática e sem sabedoria, incomodando as pessoas, não. Mas quando a pessoa fala, nossa, olha, preocupação com esse negócio essa doença do macaco, você fala, você fica em paz. Jesus, Ele está no controle de todas as coisas. Você tem Jesus? Não, eu não tenho. Aceita Jesus como Salvador, porque Ele é o guarda fiel. Ele não tosqueneja, Ele não dorme, Ele não cochila. Ele é um Deus fiel. Ah, mas eu estou com medo das coisas que vão acontecer. O teu Deus está no controle de todas as coisas. Ah, eu estou um pouco deprimido e preocupado com o futuro. Jesus falou, não se preocupa com o futuro. A cada dia o seu mal. Deixa que chegue o amanhã. Confia em Deus, porque Ele é o teu provedor. Isso é o papel do missionário. Ah, você está no Japão, você tem que fazer isso. Você tem piedade, você tem que fazer isso. Você que trabalha na loja, você tem que fazer isso. Usar a palavra de Deus para trazer vida, para trazer alegria, para trazer esperança. Isso é o papel do missionário. E quem é um missionário? Aquele que aceita Jesus. Ele está aceitando Jesus, dizendo, eu quero ser um missionário. O que é um missionário? É aquele que leva a palavra de Deus, é aquele que fala de Deus, é aquele que usa uma circunstância e fala assim, mas Deus é maravilhoso. Alguém fala, nossa, que carro mais lindo você vê. Deus dá tanta sabedoria para o homem, e cada coisa linda que o homem cria, mas tudo vem de Deus. Não tem como sair de uma conversa sem falar de Deus. E às vezes a gente entra numa conversa e sai da conversa e Deus não entrou na conversa. É tempo da gente aproveitar a cada oportunidade e dizer assim, olha, Deus fez, Deus faz, é Deus que cria, é Deus que opera, é Deus que cura, é Deus que liberta. Olha essa crise que teve de Covid. Sim, tivemos. Hoje está amenizando. Mas você pensa que algum cristão morreu fora da vontade de Deus? Quantos desviados voltaram para o Senhor? Quantas pessoas que estavam afastadas, que tiveram encontro com Jesus na última hora? Um exemplo foi meu pai. Meu pai nunca veio para uma igreja. Muito difícil, muito raramente ele veio. E Deus fez um milagre na vida dele na última hora. Ele foi acometido de Covid e foi levado para a eternidade através dessa enfermidade. E Deus mostrou a sua misericórdia de uma maneira tão grande. O celular ligado no bolso. Minha irmã tentando falar com ele, o celular ficou ligado, porque ele foi entrar no médico, mas falou, aqui não pode usar o celular. Põe no bolso e não desligou. E a gente ficou, alô, mas ficou. A hora que ele entrou no quarto, que ele foi pôr o celular na mesa, alguma coisa, ele escutou a gente falando, alô, você está aí, pai? Ele perguntou, você está aí ainda? Estou. Ô pai, você não quer aceitar Jesus como Salvador, pai? A Jane teve esse privilégio, na última hora, fazendo um papel de missão. Ganhando o próprio pai para Jesus. O Jaime orou por ele. Ele falou, não. Aí ele falou bem assim, eu quero Jesus. De todo o meu coração, eu aceito Jesus como meu Salvador. Esse é o Deus que nós pregamos. Não é um Deus é um Deus de ira sobre nós. Não, é um Deus de amor. É um Deus de misericórdia, porque aqui está dizendo, ei, prega o ano aceitável do Senhor. A vingança vem aí, mas Ele vem primeiro para consolar os tristes, para alegrar o triste, para renovar a força do cansado. Ele vem primeiro para resgatar a sua igreja, para remir o povo para Ele. Depois vem o juízo, mas essa palavra o mundo não conhece. Quem que vai levar essa palavra se não formos nós? Quem que vai falar das grandezas de Deus se não formos nós? As pessoas falam, nossa, a natureza é muito linda, a natureza é maravilhosa. Não, Deus é maravilhoso, porque Ele criou a natureza. Deus é glorioso, porque tudo foi Ele que criou, e sem Ele nada do que se fez existiria. Isso é o nosso Deus, de misericórdia, de amor, de compaixão. Um Deus que vai e alcança vidas, porque Ele realmente tem feito coisas
espetaculares, maravilhosas. Meu irmão, como eu falei semana passada do seu Mário, seu Mário nunca foi na igreja, nunca foi na igreja. A gente convidava, ele dava risada, falava, não, uma hora eu vou, uma hora eu vou. Mas ele teve a oportunidade de uma semana antes de ele morrer, ele ir para a igreja, aceitar Jesus e dar o testemunho para a esposa dele. Ele falou assim, não sei o que aconteceu, eu estou tão bem, eu estou me sentindo tão bem. Eu fui lá naquela igreja da Érica, que a minha esposa trabalha com ele, e tinha convidado ele. Quando eu ia buscar ele algumas vezes, a gente conversava. Eu fui na igreja da Érica, e eu me senti tão bem lá na igreja. Na outra semana, olha, o seu Mário partiu para a eternidade. Deus está dizendo aí, é tempo realmente de cada um fazer aquilo que foi entregue na sua mão. Deixa o Espírito Santo guiar você. Se é um bilhete, se é um panfleto, se é uma palavra, se é uma frase, se é um áudio, se é uma mensagem pelo WhatsApp, você não sabe o que vai acontecer. Nós temos um senhor chamado Evandro no Japão. Ele evangeliza muito. Ele usa rede social, ele usa panfletos. E ele falou, Edmilson, sabe por que eu uso a rede social para fazer esse trabalho? Porque um dia eu li uma mensagem de Jesus na rede social. E através daquela mensagem fui fazer uma visita na igreja. Eu não era crente, eu não sabia nada. E eu gostei, alguma coisa aconteceu. Eu falei, nossa, interessante, eu vou visitar uma igreja. E ele foi visitar uma igreja. Hoje ele é crente, lá no Japão, na Assembleia de Deus também. Batizado, sua família são crentes. Por quê? Porque ele ouviu uma palavra. Você é portador da palavra de Deus. Você tem essa unção de Deus sobre a sua vida. Unção é capacidade para fazer algo. Ah, é difícil, não é fácil. Mas Deus está dizendo, é você que eu quero usar. Abre realmente o teu coração. Abre teus olhos espirituais para ver o que você pode fazer. Muitos falam que missão é feita com os pés que vão, com os joelhos que oram e com as mãos daqueles que contribuem. Isso é uma realidade. Muitos vão para a missão, vão por uma chamada e obediência, outros vão na marra. Tem uns que vão igual Jonas. Jonas foi na marra. Deus chamou, falou, eu quero que você pregue a minha palavra em Nínive. Fala que eu vou destruir Nínive. Jonas falou, o quê? Nínive? Não vou. Senhor, com licença. Ele pega o navio do lado do posto. O navio quase afunda. Ele é jogado no mar por não obedecer uma ordem do Senhor. Porque Deus não te convida a fazer a obra dele, Deus te chamou para fazer. E Deus não pede, Deus é todo poderoso. Ele tem todo o poder, toda a autoridade. E Ele não pede aquilo que você não pode, Ele pede aquilo que você pode. Olha, eu sou muito ocupado no meu trabalho, mas o Espírito Santo está falando comigo e com você. No teu trabalho, presta atenção no que acontece ao teu redor. E veja o que está acontecendo. E deixa Deus te usar com uma palavra de vida, com uma palavra de bênção, com uma palavra de vitória. Hoje o mundo vive com pegadinhas, com palavras pejorativas, com palavras negativas. Na fábrica, quando você entrava numa fábrica no Japão, e você estava ali com dor no braço, e nossa, está difícil. A pessoa chegava para você e falava, está difícil? Vai piorar. Está ruim, mas vai ficar pior. Essa é a mensagem que o mundo tem. Está ruim, mas vai ficar pior. A mensagem que eu tenho para você, está ruim, mas com Deus nada nos faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me falta, porque Ele vai suprir a minha necessidade. O nosso Deus está aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos. Quantas pessoas estão cativas no vício, cativas por demônios, cativas pela internet, meu irmão? Hoje nós estamos vivendo um problema muito sério. Antigamente você convidava uma pessoa para ir na igreja e falava assim, poxa vida, não tem nada para fazer, né? Hoje não vai passar nada na televisão, vai ter culto, acho que eu vou. Hoje, meu irmão, ele está com o celularzinho na mão ali, ele fica o resto da vida sentado olhando para o celular, e ele não sente falta de nada.
Isso é uma prisão espiritual. Isso é um tipo de prisão. Só que Deus fala aqui, olha, eu vim para dar liberdade aos cativos. Quando você for convidar, convide pessoas, mas saiba que você está fazendo algo espiritual. Vamos para a igreja. Uma hora eu vou ali, em nome de Jesus eu te convido, e eu declaro na sua vida que você vai fazer uma visita e você vai ser abençoado, amém? Porque o poder está na palavra. Está na palavra, irmão. Se a gente não saber como usar a palavra, como que nós vamos pelejar? As coisas de Deus são edificadas pela palavra. Missão é feita através do quê? Da palavra de Deus. E nós temos que entender realmente que nós temos o poder e a autoridade para mudar situações quando nós verbalizamos. Nós estivemos fazendo uma visita por uma mulher que ela, há muitos anos, ela era dependente de cocaína, estava no Japão, seu marido era viciado em pachinko. Pachinko é uma máquina que você senta e as máquinas caem, e você regula a força para ela jogar as bolinhas. E conforme o lugar que ela cai, ela vai dando ponto. E quando ela dá um ponto, ela derrama um monte de bolinha dentro de um recipiente. E você vai trocar aquilo por dinheiro. E aquilo vicia tanta gente que 7 horas da manhã já tem gente parado, esperando abrir 10 horas. Está 7 da manhã fumando, esperando abrir o pachinko para ele jogar. Porque ele sabe mais ou menos a máquina que pode dar dinheiro para ele. E o marido dela era viciado em pachinko. Ele pagava todas as contas da casa, ele pegava, fazia uma compra boa, e o resto que sobrava ele ia no pachinko. Ele ia cedo, faltava no serviço naquele dia porque ele tinha o pagamento. Ele varava o dia inteiro, o pachinko fechava 10 horas da noite. E ele saía 10 horas da noite do pachinko. No outro dia cedo ele estava lá de novo. Ele ia 2 dias, enquanto ele não acabava o pagamento dele inteirinho, ele não ia trabalhar. Era essa família. Foram para a igreja, aceitaram Jesus como Salvador. A esposa foi batizada com o Espírito Santo. Aí o que acontece? Porque o evangelho ele vai espalhando. Quando você fala de Jesus, você vai compartilhando, mais pessoas vão recebendo a bênção do Senhor. Uma vizinha dela ficou sabendo que a gente ia fazer uma visita de oração na casa dela. E nós estávamos na casa dela, eu, a minha esposa e mais alguns irmãos. Chegou uma senhora meio estranha na porta, a porta estava aberta, era uma kitnet. E ela falou assim: eu queria que vocês orassem na minha casa. Uma mulher com a cara de cansada. Vocês não faziam uma oração na minha casa? Nós íamos fazer um culto na casa daquela irmã que tinha aceitado Jesus. Nós falamos: não, vamos lá então. Vamos fazer o culto na sua casa, pode ser? Ela falou assim: pode, eu gostaria muito. Chegamos lá. Era uma casa de 2 cômodos, uma cozinha pequena e mais um quarto, uma kit. E eu lembro que quando nós começamos a cantar o hino da harpa, aquela mulher estava com uma harpa na mão, ela baixou a cabeça, o cabelo caiu na frente. E ela sentada assim, porque lá a gente senta muito no chão, não é igual aqui que a gente usa cadeira. E ela pegou aquela harpa e ela mandou lá para o outro lado da harpa, vup! E já começou a gritar: não, 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 ele está aqui, ele quer me levar. E a gente continuou cantando, terminamos o hino da harpa e ela gritando, ela falou assim: não, ele está aí, ele quer me pegar, ele chegou aí. O inimigo. Eu falei assim: o inimigo está aí, não, nós vamos orar. A hora que oramos, ela caiu. E ela caiu e ficou deitada, as pernas tipo assim para lá. E ela levantou o pé, como se alguém pegasse pelo pé e arrastasse, mas arrastou de verdade. Dava tranco. Aí o pessoal que estava comigo segurou, porque estava puxando para fora do apartamento essa mulher. E nós começamos a repreender, oramos, acalmou tudo aquilo. Aquela mulher foi liberta. Ela sentou, eu falei: olha, o que acontece? A senhora tem... O que a senhora faz? Ela falou assim: eu fiz um pacto de sangue com o inimigo. E por isso, agora eu vejo ele fala comigo. Tem pessoas se sacrificando para ouvir a voz do diabo, irmão. É tempo da gente santificar para a gente ouvir a voz de Deus a cada dia. Porque olha, quando você lê um versículo da palavra de Deus, a palavra de Deus está sendo lançada. Mas às vezes eu não estou pegando a palavra. Na mensagem oficial, era para todo mundo parar e olhar para cá e falar: peraí, agora está falando o quê? A palavra de Deus. É a palavra que muda, é a palavra que renova, é a palavra que limpa, é a palavra que vai mudar coisas dentro de mim, que só Deus muda pelo Espírito Santo através da palavra. Aleluia. Aquela mulher foi liberta.
E ela falou assim: eu fiz um pacto com ele, e agora eu escuto. Eu falei: então vai quebrar agora esse pacto. Oramos por ela. Aquela mulher, nós tínhamos um culto à tarde, isso era de manhã, e ela foi para a igreja. Na igreja eu estou pregando, e essa mulher, de novo, ela manifesta o demônio lá, onde estava lá. O que aconteceu é que a igreja se levantou em oração, e Jesus começou a derramar unção. O inimigo, ele não tem poder, irmão. Tem gente que tem medo. Eu não faço algo porque o inimigo se levanta. E quando que ele deixou de se levantar contra você? Quando você não percebe ele agir, que é o perigo. Porque o inimigo, ele quer agir sem que você veja. Por quê? Porque aí ele vai destruindo aos poucos. Você pensa que é algo natural, que é circunstancial. Isso aqui é normal. Isso aqui foi apenas uma coincidência. O sangue de Jesus tem poder. Que você tenha discernimento para entender que Deus está dizendo: tu é um missionário que tem poder e autoridade para repreender, para ter discernimento, para ver o que está acontecendo ao seu redor. Aleluia. Essa mulher foi liberta de novo. O tempo passou, não sei onde mais anda. Mas a obra missionária é isso, irmão. É no Japão, é aqui, porque todo lugar tem uma necessidade. Todo lugar tem uma necessidade, mas nós temos que entender que há uma autoridade sobre nós. Jesus falou em Marcos, como é culto de missão, para me encerrar, 16. Aleluia. Versículo 15, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome curarão os enfermos. Não é isso que vem em primeiro lugar. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome vocês terão autoridade espiritual, coisa que você não tem controle, não é tangível, não dá para pegar. Essa água você pega, você sente, você bebe. Poder e autoridade, você crê. Você vai determinar e a coisa vai ter que acontecer, porque Deus diz: eu vou honrar aquilo que sai da sua boca. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Deus entregou armas para nós trabalharmos. Deus entregou ferramentas para nós trabalharmos. Para me encerrar, lembro que eu estava com um obreiro meu na minha casa, e naquele dia a gente tinha feito uma janta bacana. E tinha acabado de sair, a janta estava prontinha, era hora de sentar e comer. Toca o telefone, um menino que tinha ido na igreja falou assim: pastor, eu queria conversar com o senhor não pode vir na minha casa agora? Ele morava em outra cidade. Eu falei: então agora eu não posso, porque eu vou jantar, tenho visita. Não, tá bom, pastor, depois a gente conversa, que meu irmão está endemoniado. Eu já dei um murro para sair e não saiu. Falei: então você não quer conversar, o problema é outro, deixa a janta aqui, vamos resolver isso daí, depois a gente janta. Pegamos o carro, fui com o obreiro, minha esposa, chegamos lá, o outro estava ensanguentado com a camisa branca. Ele falou: ele está esquisito, ele estava ouvindo um rock, toma cuidado com o que você escuta, irmão. Criançada, cuidado com a música que você escuta. Nem tudo é do demônio, mas tem muita coisa que é do demônio, sim. E o menino está lá meio ensanguentado, falou: não, eu já comecei a arrancar o demônio. Falei: sai dele, deu um murro e não saiu. E ele estava sentado na cama com os pés cruzados, começou a olhar para nós e começou a dar risada da nossa cara. E olhando e dando risada, dando risada. Eu falei: pera aí, vamos orar. Eu falei: fulano, você está bem, fulano? Deu risada, não respondeu nada. Ô fulano, é você? Eu não lembro nem o nome dele, mas aquele tempo eu lembrava. Aí ele começou a dar risada e deu uma resmungada. Falei: não, pera, vamos orar, já sei o que está acontecendo. Coloquei a mão no ombro dele e nós começamos a orar. E ele começou a rosnar e, meu irmão, ele entrou, não sei como, embaixo do próprio corpo, assim, embaixo das pernas, com a cabeça. E se batendo. Eu falei: peraí,
Eu aprendi uma coisa: em demônio você não põe mão, em demônio você usa a palavra, você usa a autoridade que Deus dá. E eu falei assim: põe a mão para trás agora, em nome de Jesus. Meu irmão, a mão foi para trás. Isso não é para me gloriar, é para dizer que Deus, quando Ele fala que você tem autoridade para expulsar demônio, Deus está dando poder para você realmente, pelo poder de Deus, controlar uma situação incontrolável. A cabeça estava assim, falei: levanta a cabeça agora, em nome de Jesus. Meu irmão, ele teve que ir levantando, na marra ele levantou a cabeça. Eu falei: olha para mim agora. Ele olhou e falou: sai em nome de Jesus. O demônio saiu. Deus está dizendo: ei, é impossível fazer isso, mas a minha igreja pode. Por quê? Porque a igreja do Deus do impossível, aleluia, foi outorgada para ela a autoridade para fazer isso, para expulsar demônio, libertar os cativos. Eles estão oprimidos, você tem que ir lá, você tem que orar por ele, você tem que ter realmente fé que Deus é poderoso, não está no teu controle, não dá para você bater para sair. É só palavra, e aí? As coisas de Deus é pela fé, irmão. Quando você falar de Jesus, você não precisa ver resultado nenhum, você crê que Deus está operando. Há muitas passagens na Bíblia que a gente vê Deus, mas como isso? Quando o povo de Israel pecou no deserto, a Bíblia diz que Deus levantou serpentes ardentes no deserto, não foi? Começou a picar e as pessoas começaram a morrer. O povo orou: Moisés, olha por nós, olha por nós. Moisés orou, Deus falou assim: faz uma serpente de metal, coloca numa haste, e aquele que for picado, olha para a serpente que não vai morrer. Já viu isso? Como? Ele poderia falar assim, Deus poderia falar: olha, tem uma erva no deserto, pega aquela erva, faz um chá lá, quem for mordido dá um gole. Simples. Não, Deus falou assim: olha para a serpente. Olhar? Só vai olhar quem tem fé, irmão. Será que não morreu gente sabendo disso? Falou: ó, é para ir lá do outro lado do acampamento. Rapaz, eu levar uma mordida aqui, mas tem que ir lá para o outro lado. Eu não vou não. Olhar para uma serpente vai ser curado? Como? Quando Deus falar que Ele vai fazer, irmão. Talvez Deus tenha promessa na tua vida que ainda não se cumpriu. Você diz: ah, não vai acontecer. Para de falar assim. Creia. Porque nós temos a mania de neutralizar a bênção de Deus sobre a nossa vida. Eu acho que não vai dar certo. Nunca fala isso. Às vezes a gente tem essa propensão. Mas em nome do Senhor Jesus, creia no poder que Deus entregou para você. E vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Chegou uma irmã que veio do Brasil para o Japão, chegou, estava mancando. Pastor, eu estou com uma baita de uma verruga, mas uma verruga grande no dedão. Para me pôr sandália está uma dificuldade, está dolorido. O senhor podia me ungir? Eu falei: vamos ungir a senhora. Ungimos. Isso era no sábado. No domingo ela foi para a igreja. Eu falei: pastor, você não sabe o que aconteceu. Eu coloquei a chinela, coloquei minha sandália, e quando falei: cadê a dor? Eu olhei, dá uma olhada. Tem só um sinal de um corte, que foi tirado. Procurei a verruga lá em casa, não achei lugar nenhum. Essa verruga sumiu, Jesus me curou. O Jesus que nós pregamos, esse Deus que nós pregamos é o mesmo, irmão. Ontem, hoje e eternamente. Creia nisso, Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Mas tudo mudou, a igreja é diferente. Meu irmão, se a igreja é diferente, vamos ser melhor a cada dia. Porque a gente, olha, tivemos um avivamento, como eu falei. Tivemos, e foi uma coisa gloriosa. Quantos querem um avivamento de novo? Que Deus venha derramar poder, fazer um grande movimento. O caminho é a oração, o caminho é o jejum, o caminho é proferir palavras que agrade a Deus. Não é isso? Deus vai limpando, preparando o ambiente. Daqui a pouco o avivamento vem de uma maneira gloriosa. Porque se tu está aqui, tu é salvo. Deus tem fortalecido, Deus tem derramado unção sobre a tua vida. Mas eu falo de um avivamento de tremer piedade. De ligar para mim e falar: pastor, está tendo batismo todo mês. Não sabemos mais como que faz de tanta gente que está chegando. Eu creio que as galerias podem encher, porque o Deus que eu sirvo é poderoso para fazer. Porque a obra é dele, nós somos dele. Deus nos chamou para a glória dele. Eu quero que vocês coloquem em pé. Com a permissão do pastor, eu quero orar nessa noite também, pastor. Eu quero que Deus venha te usar. Você não vai sair para a missão hoje, nem amanhã. Talvez você saia, eu não sei.
Mas eu quero que você mude a maneira de você ver as coisas. Que você seja um aproveitador de oportunidades geradas pelo Espírito Santo de Deus. Alguém fala assim: não, se eu estou com uma dor na perna, dor de cabeça, rapaz, Doril é bom. Dor na perna, Calminex é bom. Você é um médico, receita tudo, só não fala de Jesus. Fala: olha, posso fazer uma oração por você? Um dia uma pessoa chegou para mim na fábrica e falou: eu estou passando mal, eu estou muito mal. Na fábrica, perto de todo mundo. Falei: você quer que eu ore por você? Ela olhou meio assim: orar? Falei: orar, ué, eu vou orar. E se você crer, Jesus vai tirar esse mal-estar. Então ora então. Olhou para cá, olhou para lá. Porque fala-se de tudo, menos de Deus hoje. Nós temos que falar mais de Deus, nós temos que colocar Deus nas nossas conversas. Orei por ela, passou meia hora, falou: Edmilson, você não sabe o que aconteceu. Estranho, depois que você orou, estou melhor. Estranho não, Jesus, Ele é o mesmo, Ele faz, irmão. Mas e aí, você falou língua estranha, pulou? Não, orei baixinho com ela: olha, Senhor, ela está passando mal, Senhor, toma nas tuas mãos. Tu é poderoso para dar uma experiência para ela. Cura ela, Senhor, em nome de Jesus. Acabou. Às vezes você acha que é um movimento que vai trazer a cura. Não é. É a fé, é a autoridade que Deus já deu para você, irmão. Você pode parar uma pessoa na rua que está dizendo: olha, eu estou cheio de problema, luta lá, ora por mim. Não, peraí, vou fazer uma oração agora. E Jesus vai honrar a tua fé. E Deus vai curar, e nós vamos ouvir muitos e muitos testemunhos de pessoas que estão vivendo diferente. De crentes que se levantaram dizendo assim: eu creio na palavra que é pregada, eu não preciso sentir para crer, eu não preciso ver para crer, mas eu creio. Se eu precisar ver, não é fé. Se eu precisar sentir, não é fé. Em nome de Jesus, toma posse nessa noite. Quantos tomam posse da autoridade que Deus entregou? Você será um missionário nessa cidade em nome do Senhor Jesus, de uma maneira sucinta, de uma maneira, aleluia, muito direcionado pelo Espírito Santo. Não vai ser um chato, mas vai ser uma pessoa que as pessoas vão gostar de ouvir você falar, porque você vai colocar Deus em tudo que você puder, e Deus vai ser honrado através do que você vai falar, e Deus vai honrar a tua fé. Eu quero orar com toda a igreja. Vamos orar. Querido e amado Deus, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, sei, Senhor Deus querido, do poder, Senhor, da autoridade que há na Tua palavra, Senhor, embora seja superficial, porque não sabemos, Deus, a totalidade, Pai, mas pedimos ajuda-nos na nossa incredulidade, Senhor. Tira de nós toda barreira, toda dúvida, Senhor, e que possamos ter, Deus querido, autoridade, e possamos ter, Deus eterno, Deus, atitude, Deus querido, de cristão, lavado e remido no sangue de Jesus, de cristão que foi mandado para ir, pregai o evangelho a toda criatura, expulsai os demônios, curai os enfermos, falai em novas línguas. Deus, que nós possamos tomar, Deus querido, posse dessa palavra que o Senhor já tem declarado sobre a tua igreja. Querido Deus de Israel, que possamos ver teus filhos orando e o Senhor curando, que possamos ver teus filhos percebendo atuações malignas e eles repreendendo o mal na família, Deus, no trabalho, no trânsito, em qualquer lugar. Que tua igreja se levante com poder e autoridade, Senhor, para desfazer as obras do diabo. Querido Deus de Israel, em nome de Jesus eu te peço a tua bênção, a tua graça, Deus, o teu poder sobre a tua igreja, em nome de Jesus, Senhor. Também peço, Deus, nessa noite, pela vida do meu irmão Eduardo, que não está muito bem de saúde, visita ele, Deus, onde ele estiver nessa hora, venha restabelecer a sua saúde, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu peço, querido Deus, cura teu filho, em nome de Jesus, amém, meu Deus. Eu agradeço a oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus, obrigado, pastor Edmilson, por esta palavra. Nesse momento, O Deus que você serve tem
livrar. Ele não te abandona nessa hora. Ele sonda o seu coração, conhece o teu problema. Ele é a solução da tua vida, da tua vida. Crente que ora tem a vitória em suas mãos. O inimigo se levanta, mas não resiste à oração. Deus ordena aos seus anjos que batalhem por você. Muralhas caem por terra, Jesus Cristo tem poder. Ele é o Deus dos impossíveis, faz o vento se acalmar. Ele é o quarto homem que no fogo contigo está. E não há enfermidade que ele não possa curar. Ele é o Todo-Poderoso e a vitória hoje te dá. Hoje te dá. Estende a tua mão, receba a unção que vem de Deus para a tua vida. Acalma o coração, te enche de poder, renova o teu viver, dá paz à tua vida e te faz um vencedor, muito mais que Ele é o Deus dos impossíveis, faz o vento se acalmar. Ele é o quarto homem que no fogo contigo está. E não há enfermidade que ele não possa curar. Ele é o Todo-Poderoso e a vitória hoje te dá. Hoje te dá. Ele é o Deus dos impossíveis, faz o vento se acalmar. Ele é o quarto homem que no fogo contigo está. E não há enfermidade que ele não possa curar. Ele é o Todo-Poderoso e a vitória hoje te dá. Hoje te dá. Receba já. Queridos, a paz do Senhor. Hoje tivemos aqui um culto de missões e quem veio nos visitar foi o pastor Edmilson, lá da terra do sol nascente, isso mesmo, Japão. Pastor Edmilson, a paz do Senhor. Pai do Senhor, Tudo bem? tudo bom, graças a Deus. Amém. Que bom estar aqui com vocês. Amém. É uma honra estar aqui. E satisfação nossa receber o senhor aqui. Pastor Edmilson, ele foi o preletor dessa noite do culto de missões e hoje ele é o meu entrevistado. Pastor Edmilson, conta um pouco das experiências lá do Japão. Então, o Japão é realmente um lugar bem carente da palavra de Deus, de trabalhos, né? Hoje, pela misericórdia do Senhor, tem realmente, a gente vê se Deus operar muitas maravilhas. Jesus tem curado, tem batizado no Espírito Santo, né? Tem trazido muitas libertações. Porque o Japão é um país que você sabe, é o segundo país do mundo em suicídio. Então nós temos ali uma guerra espiritual muito grande, muito travada. E através da igreja muitas pessoas foram libertas desse espírito de suicídio, essa vontade de se suicidar foi repreendida através do poder do nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.
pastor Edmilson está no Japão há 25 anos, é isso, pastor? 25, 26, quase 25. Hoje o senhor contou uma experiência aí vivida lá na cidade de Iwata, é isso? Iwata. Fala um pouco dos prodígios e maravilhas que aconteceu lá na cidade. Iwata foi onde começou todo o trabalho, né? Deus tem ali, o primeiro sinal de Deus foi nos dar a data que a gente ia abrir a igreja. A gente estava orando e pedindo a Deus uma confirmação se era realmente da vontade do Senhor para a gente abrir essa igreja. E numa oração a gente pegou a Bíblia aleatoriamente, abriu a palavra do Senhor e Zacarias capítulo 1, versículo 7 vai falar sobre Deus dizendo que Ele ia restaurar a sua casa. E Ele vai dizer assim, no mês 10... O senhor está em que cidade lá do Japão? Estamos lá em Fukuroi, é no centro do Japão, ali chama-se, é um estado, né? Província de Shizuoka, é o centro. Província de Shizuoka. Shizuoka. Shizuoka.